A paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre vocês, sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e seja muito bem-vindo ao meu e também pode ser o seu canal Bíblia e Teologia. Basta você se inscrever e você que já é inscrito, que vê o nosso vídeo, visita o nosso canal e não deixe o seu like, não deixe o seu comentário, dê essa força, nos ajude a fazer o canal crescer e cumprir o seu propósito, que é levar o Evangelho de Cristo para todos e sobre todos. Dito isso, vamos para o vídeo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 se encontra num grupo de salmos que era conhecido como Salmos de Romagem ou Salmos de Degraus. Esse grupo de salmos eram cantados, entoados pelos judeus que moravam fora de Jerusalém e que a cada ano subiam para Jerusalém para prestar culto, para participar das festas anuais ao Senhor. Este salmo tem como ênfase a soberana providência de Deus, que contínuo sustenta e também cuida do seu povo. O salmista começa dizendo: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro. Quem nunca precisou de socorro? Não importa se você é rico, se você é forte ou inteligente, não importa quanta riqueza você tem, em quanto seguro você pode se achar em algum momento, todos nós que moramos embaixo do sol precisaremos de socorro, necessitaremos de ajuda. A diferença é onde podemos encontrar socorro. A diferença é onde eu busco ajuda, onde eu tenho buscado o meu auxílio. E aqui nesses versículos ele faz uma pergunta retórica: de onde me virá o socorro? Ele está longe de Jerusalém, mas ele vê os montes que estão ao redor de Jerusalém. Mas antes dele chegar ao Monte Sião, ele terá que também percorrer um grande caminho. E nesse caminho ele encontrará alguns perigos, alguns desafios. Ele encontrará o perigo dos salteadores. Muitas vezes ladrões ficavam escondidos para roubar, saquear os peregrinos. O perigo seria o perigo da natureza: sol, chuva, vento. E também poderia dizer também um perigo geográfico. Sabemos que naquelas estradas que não eram pavimentadas havia muitas rochas ígneas, também poderiam produzir acidentes, ou seja, os peregrinos teriam que enfrentar vários desafios, várias provações. No entanto, ele pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus de Israel é um Deus que criou todas as coisas, desde os universos, das galáxias, planetas, até mesmo os germes, os vermes tão pequenos que fogem do nosso olhar. Ele é dono de tudo, ele criou tudo e por isso ele tem domínio de tudo. E é esse Deus que o salmista coloca a sua fé, coloca a sua confiança. E ao olhar para os montes que rodeiam Jerusalém, ele diz: eleve os meus olhos para os montes. Lá no Salmo 125, o mesmo salmista, ele faz uma ilustração sobre a pessoa de Deus. E ele diz a si mesmo, no versículo 2, Salmo 125, versículo 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora como para sempre. Essa intrepidez, essa confiança se deve pela sua fé no único Deus vivo e verdadeiro. Deus é a única fonte de ajuda e de proteção desse homem. É certo que hoje, muitas vezes, pessoas têm colocado a sua confiança, a sua esperança na riqueza, em pessoas ou qualquer outras coisas, mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro servo de Deus não tem outro lugar para buscar auxílio, somente no Deus de Israel e na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É em Deus que todo aquele que segue a Cristo encontra a sua ajuda, encontra a sua força. Veja o que Davi diz no Salmo 27, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?
Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. É no Salmo 46 também que o salmista nos ensina onde encontrar socorro nos momentos de angústia. Veja o que ele diz no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O versículo 13 e o versículo 4 deixa clara a doutrina da providência de Deus. Que doutrina é essa, Gilberto? É a doutrina que Deus, o soberano Senhor dos céus e da terra, controla e faz tudo segundo a sua vontade. Ele preserva todas as coisas. Ele não é somente o Criador, mas é o preservador de todas as coisas, nos céus e na terra. Deus aqui nos versículos 3 e 4 é descrito como um guardião incansável de seu povo. Ele está sempre alerta, sempre atento, diferente dos vigilantes que muitas vezes são vencidos pelo cansaço e pelo sono. Yahvé estará sempre vigilante. Essa vigilância não é somente passiva, mas ativa. Ele está junto com seu povo, ele permanece com seu povo para cuidar, proteger e livrar o seu povo. Veja o que ele diz no Salmo 37, 23 e 24 a respeito desse cuidado permanente, essa providência de Deus em cuidar do seu povo. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, Gilberto, todo aquele que segue a Deus, que confia em Deus, não passará por problemas? Não é isso que o texto diz. O texto não diz que o servo de Deus, aquele que segue a Cristo, não passará por tribulação, por problema, por dificuldade, mas ensina que em cada momento, não importa o momento de tribulação ou de angústia, Deus estará presente, cuidando e preservando para que o seu povo nunca se afaste dele. E o versículo 5 e 6 que diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A verdade da proteção de Deus sobre os seus é repetida várias vezes, tanto no presente como no futuro. O versículo 5 e 6 ilustra Deus como uma sombra protetora de todo cristão. Tal imagem nos mostra a proteção contínua divina. A imagem do sol e da lua nos ensina que faça dia, faça noite, não importa qual o momento, não importa o lugar, a proteção divina é contínua. Deus não tira folga, Deus não tira férias. Deus está providencialmente na presença do seu povo, junto com o seu povo, para cuidar, guardar e preservar, para que os seus passos não se desviem dos seus caminhos. E por fim ele termina no versículo 7, o versículo 8, que diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este salmo está cheio de promessas consoladoras, promessas que Deus certamente cumprirá. Guardar de todo mal é uma afirmação de seu poder absoluto. Entretanto, o mal aqui não implica necessariamente a ausência de sofrimento ou dificuldades, mas que o Senhor preservará espiritualmente o seu povo. O que está claro aqui é a bendita doutrina da preservação dos santos. Lembrando, o que significa essa doutrina, Gilberto? Significa que aqueles que foram eleitos de Deus antes da fundação do mundo, como diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, estarão guardados, protegidos, preservados até aquele grande dia. Há várias passagens que confirmam essa doutrina essa que não nos deixa viver uma vida desraigada no pecado, mas pelo contrário, essa doutrina nos ensina a viver uma vida piedosa e de gratidão a Deus. Eu quero trazer algumas passagens que nos confirmam a doutrina da preservação dos santos, que nos mostram como aqui o salmista confiava que Deus ia guardar, proteger e cuidar todos aqueles que fazem verdadeiramente parte do seu povo, os eleitos de Deus. Veja primeiramente no Evangelho de João, capítulo 6, de 37 e 40, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato,
A vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Outra passagem também que nos ensina a doutrina da preservação, do cuidado, da proteção de Deus para com o seu povo é no mesmo Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 30, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Todo aquele que é eleito, todo aquele que faz parte do povo de Deus está guardado, protegido, preservado, não somente na mão de Cristo, mas na mão do próprio Pai. Existe força maior nesse universo do que a proteção cuidadora e preservadora tanto do Pai como do Filho? Certamente que não. E veja também na Epístola de Judas, no versículo 24, versículo 25, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Assim termina a Epístola de Judas, com um louvor, com uma doxologia, louvando a Deus por sua fidelidade, por sua proteção e cuidado sobre aqueles que seguem a Cristo. Essa bendita doutrina permeia todo o Salmo. O salmista reconhece que é Deus que preserva a sua alma, evidenciando a certeza da sua salvação. Eu não sei como se encontra a sua alma, quem sabe aflita, desesperada, escrava das incertezas deste mundo, dominada por Satanás, violência, fome, peste. Mas eu quero convidar você a olhar para aquele de onde vem a verdadeira salvação. No profeta Isaías, Deus ordena. Ali vemos o imperativo de Deus, não somente para o povo de Israel, mas para todas as nações. No capítulo 45, no versículo 22, Deus faz ouvir a sua voz a todas as nações, dizendo assim: Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aonde você tem depositado a sua esperança e a sua confiança? Em coisas ou pessoas que só têm frustrado a sua perspectiva? Eu quero convidar você agora a olhar para um outro local. Eu convido você a olhar para Cristo. Somente Cristo. Somente Ele é o porto seguro, aonde a sua alma encontrará paz e segurança. Você pode até estar no barco em meio às tempestades, às tribulações, às incertezas, mas você não estará sozinho. Cristo estará com você e você ouvirá Ele dizer: não temas, eu estou contigo. Arrepende-se de você estar colocando a sua confiança, a sua esperança em um candidato político. Arrepende-se de você ter colocado a sua esperança no dinheiro, ou colocado a sua esperança no emprego, ou ter colocado a sua esperança em pessoas. Arrepende-se e se volte para aquele que é o único que pode trazer paz, esperança e segurança nos momentos de aflição. Eleva os meus olhos para os montes. E você, quem sabe, pergunta: da onde vem o meu socorro? Eu apresento a você o verdadeiro socorro, o verdadeiro auxílio, o lugar de repouso e de segurança que a alma do ser humano encontrará paz e confiança. Se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, se você ainda não assumiu uma aliança com Cristo, eu te convido agora, dobre os seus joelhos, ore a Cristo, ore a Deus Pai. É em Cristo que você encontrará o verdadeiro descanso. É somente em Cristo você encontrará o socorro bem presente nos momentos de angústia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Cristo venha ser a sua morada, o seu porto seguro. Fique na paz do Senhor.